Como alguns de vocês devem saber, há pouco mais de 3 semanas eu estive em Vitória, convidada pela rede de televisão local. E eu iniciei a minha palestra dizendo que eu tinha muito carinho por Vitória. O Peirce tem ele diz assim: o que é o ego? Qual é o limite do ego? Não é o invólucro da nossa pele. O ego se expande nos amigos, nos familiares, enfim, naqueles que nós aprendemos a amar. Então, como disse a Cecília, eu também me sinto em casa, em Vitória, porque vocês não podem imaginar a alegria de rever esses rostos, aos quais, naqueles longos fins de semana, aquela tour de force de vocês e minha, aos quais eu fui me apegando afetivamente. Então é com muita alegria que eu estou aqui. Obrigada. Bem, eu fui escolher o tema, e tem um tema que anda muito na crista da onda da comunicação, e eu resolvi mostrar o que a semiótica tem a dizer sobre esse tema, que é o tema das mediações. Então, eu vou falar sobre a semiótica das mediações. Eu extraí um pouco as ideias e fui juntando desse livro que eu acabei, de uns capítulos desse livro que eu lancei há 20 dias. E que eu agora passo para Moema com uma modesta homenagem por essa organização tão perfeita. E como quem já organizou o evento sabe, não é o que está por trás disso. Então aqui passa meu sim. Agradeço. Não há mediação sem signo. São os signos, são as linguagens que abrem, à sua maneira, as portas de acesso ao que chamamos de realidade. No coração, no âmago, no cerne de quaisquer mediações culturais, tecnológicas, midiáticas, está a linguagem. Pois justamente a linguagem, camada processual mediadora, que revela, vela, desvela para nós o mundo. É aquilo que nos constitui como humanos. Ela é tão onipresente, tão constitutiva da nossa condição pensante, de animal que ri e chora, e como a carta roubada de Edgar Allan Poe, por sua gritante evidência, paga o preço de não ser notada. Fala-se aos 4 ventos das mediações midiáticas, das mediações culturais, das remediações, esse livro, não é, que tem sido muito citado, remediation. Esta última expressão, aliás, não deixa claro de que se trata, remediação ou remediação. Mas o papel que a linguagem desempenha nesse processo é sempre o grande esquecido, e tenho chamado de ponto cego da retina. Evidentemente, não escrevi esse texto para os semiodicistas, eu escrevi mais para os comunicólogos. Segundo, a gente sabe que temos sofrido como semiodicistas nesse país, na área de comunicação. Segundo Rachovec, a evolução humana se constitui sobre um caso de esquizofrenia leve, que nos torna capazes de apresentar objetos que estão fisicamente ausentes. Essa esquizofrenia decorre da capacidade de que a linguagem nos dota de não apenas presentificar em sons, tintas, formas, luzes, cores ou palavras, realidades sensíveis e sensórias inéditas, ou de apontar, designar coisas e fatos que estão diante ou passaram pelos nossos olhos, mas também, e neste ponto a esquizofrenia se acentua, de trazer a lembrança, a presença, representar, sob certos aspectos e dentro de certos limites, algo que está ausente, em algum ponto do tempo e do espaço concreto, pensado, sonhado, imaginado ou alucinado. Isso certamente não passou despercebido a Freud, quando nos considerou como seres desnaturados, isto é, fora da natureza.
também já estava no Gênesis 1, em que a perda do paraíso é a perda de inocência, da inocência de simplesmente ser, sem a necessidade de nomeação. Desde então, abriu-se o fosso entre o nomear e ser. O nome não pode jamais aspirar à condição de ser. Esse é e sempre será a luta eterna da poesia, na sua sede de ser a coisa mesma, e que a palavra poética só pode evocar, sugerir, ou mesmo roçar, estar rente, quase lá, na medula da matéria vertente da vida que se esvai. Signo ou linguagem deve ser aqui entendido no sentido pragmaticista amplo de Charles Sanders Peirce, para o qual o conceito de signo já começa no pensamento. Linguagem é pensamento. Qualquer coisa que esteja de qualquer modo presente à mente, fragmentos de frases, quase imagens, movimentos de atração e repulsão de ideias, sentimentos, emoções, é signo. Além disso, linguagem inclui percepção e ação. É célebre a declaração peirciana de que os elementos de todo conceito entram no pensamento lógico pela porta da percepção e saem pela porta da ação deliberada. E aqueles que não podem mostrar seus passaportes em ambas as portas devem ser desautorizados pela razão. Pensamentos signos que persistem são crenças, isto é, hábitos de pensamento, que funcionam como princípios guias de nossas ações. O que se tem aí, portanto, é uma teoria muito mais consistente e robusta do que a tola metáfora dos memes, uma das razões da fama de Richard Dawkins, e que, por sua simplicidade, agrada a tantos estudiosos inadvertidos da complexa trama mediadora da linguagem. Esta nos alerta para o fato de que os signos mais importantes não são aqueles que vagabundeiam, movimentam-se ou insistem em nossas mentes, ou que saltam, sabe-se lá como, talvez a maneira das pulgas, de uma mente a outra, como quer Dawkins. Esqueçam Dawkins, por favor. Signos que importam são aqueles que são externalizados de modo a serem comunicados. Mais relevantes ainda são aqueles que se materializam, para além da fala, pois esta é fugaz, aparece e desaparece no instante de sua emissão, de modo a ocuparem seus lugares no mundo, durarem no tempo, sobreviverem aos seus autores, numa espécie de vingança branda contra a mortalidade, e permitirem a comunicação incessante. Mesmo quando se apresenta na sua natureza mental, todo signo, toda linguagem tem um corpo, encarna-se, materializa-se em algo físico. Contra aqueles que supunham que o verbo é um dom do espírito, flutuando em alguma estratosfera abstrata e intangível, já notavam Marx e Engels que a fala é vibração no ar, caminhando de uma boca até um ouvido. Se a fala evanescente e fugidia já é algo físico, o que dizer da palavra escrita, em pedra, ouro, papiro, papel? Até os poetas, como João Cabral, têm consciência aguda de que é mineral o papel, como são minerais as palavras nele inscritas. Portanto, a linguagem, cuja função primordial é a mediadora, e só por isso pode ter função comunicativa, pois não haveria comunicação se não houvesse o que comunicar. É sempre linguagem encarnada. Mesmo que essa carne seja do sonho, de uma película fílmica, de elétrons que bombardeiam uma tela. O corpo material do signo, o som, as tintas, a grafia, não pode existir sem o suporte em que se plasma